Olá, amoras e amores! Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Esse canal que é voltado para a sua preparação. E hoje, dando continuidade as comemorações do Dia dos Professores, nós teremos um super simulado de conhecimentos pedagógicos. Nós sabemos que o nosso dia foi dia 15, mas o mês de outubro inteiro será um mês para comemorar essa data tão especial. E no canal, hoje, nós vamos resolver questões em diferentes formatos, de diferentes bancas, sobre conhecimentos pedagógicos. Aqueles temas que estão sempre nos editais das carreiras educacionais, tá bom? Então, já se organiza aí e vem comigo para resolver questões para que você possa estar preparado para gabaritar os principais temas de conhecimentos pedagógicos. Então, vamos lá? Roda a vinheta. Então vamos lá, amoras e amores, para a nossa aula de hoje. Mas antes da gente começar de fato a resolver as nossas questões de conhecimentos pedagógicos, eu quero deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, tá? Você pode me encontrar lá no Instagram, e aí é só você digitar o @Kessia Montezuma. Lá é um perfil também voltado para a área da educação, onde eu compartilho dicas, onde eu interajo mais de perto com vocês, compartilho com vocês também um pouco da minha vivência como professora efetiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, é mais um espaço para que a gente possa aí estar auxiliando vocês na preparação rumo à aprovação. Também eu tenho um canal no Telegram e por lá você vai me encontrar com o Pedagogia Total. Lá eu disponibilizo as agendas de aulas, disponibilizo os materiais dos simulados, das aulas, das lives que acontecem aqui no YouTube. Também respondo questões, dou dicas, mais um canal aí para auxiliar vocês também nesse caminho, nessa trajetória. E se você chegou aqui ao meu canal no YouTube, Professora Kessia Montezuma, mas ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve no canal, porque aí você vai ter acesso a uma variedade imensa de conteúdos, de simulados, de aulas com os principais temas que são cobrados nos concursos das carreiras educacionais, e totalmente gratuitos e com qualidade e excelência. E todos esses materiais vão te ajudar rumo à aprovação, tá? E depois de inscrito, inclusive você que já está inscrito, verifica aí direitinho se você ativou o sininho das notificações, tá? Porque ativando o sininho das notificações, você vai ficar sempre atualizado do que a gente postar aqui, tá bom? E outra coisa, você pode colaborar com o canal de forma gratuita, sem precisar você gastar um centavo sequer. Basta você clicar nesse aviãozinho e compartilhar o nosso canal com o maior número de pessoas possíveis. Aquelas que você sabe que está também nessa caminhada, nessa trajetória, aquelas pessoas também que estão se inserindo no contexto educacional, enfim, o maior número de pessoas possíveis, porque o nosso canal sendo compartilhado, mais pessoas visualizando os vídeos que estão aqui no canal, mais eu posso levar até você conteúdos de qualidade, tá bom?
Então, dito tudo isso, vamos de fato para a nossa aula de hoje, que é o quê? Um simulado de conhecimentos pedagógicos em comemoração ao mês dos professores. Porque, na verdade, nós temos um dia em que comemoramos essa data, mas o mês dos professores acaba sendo o mês de outubro inteiro, em comemoração ao nosso dia, ao nosso mês, vamos resolver questões, que é uma forma muito bacana de presentear você aí que está nessa caminhada, nessa trajetória para ser um professor efetivo do seu município, do seu estado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começando com a nossa questão de número 1. Lembrando que o nosso tema é conhecimentos pedagógicos. Então, aqueles assuntos que pertencem a esse grupo de conhecimentos pedagógicos, a gente vai abordar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá, nossa primeira questão. No que tange às tendências pedagógicas brasileiras, assinale a alternativa que representa as tendências progressistas, tá? Então, quando a gente fala de conhecimentos pedagógicos, sempre os editais estão cobrando as tendências pedagógicas, tá? Então, independentemente de qual seja a sua área de atuação, se você atua na educação infantil, se você atua no ensino fundamental, anos iniciais, no ensino fundamental, anos finais, e até mesmo no ensino médio, na educação de jovens e adultos, no ensino profissionalizante, seja qual for a área de atuação do professor, no edital de um concurso vai estar presente as chamadas tendências ou concepções pedagógicas. Então, a gente está abrindo com elas. E aqui, o que a questão está cobrando? Quais são as tendências que pertencem ao grupo das progressistas, tá? Então, essa classificação de progressistas, essa classificação de liberais, ela é dada por um dos autores que é referência, que é o José Carlos Libânio, tá? Então, cobrou só quais são as tendências que fazem parte desse grupo. E aí, vamos lá, letra A. Renovadora, progressista, renovadora, não diretiva e tecnicista. Aqui, pessoal, nós já poderíamos descartar, já vamos inclusive, né? Que a letra A não pode ser. Primeiro, porque nós temos aqui uma nomenclatura que pode ser usada. Renovada ou renovadora. Beleza. Então, aí, sinônimos. Podem ser usadas essas duas nomenclaturas, tá? Renovada ou renovadora. No entanto, essa palavrinha aqui, progressista, associada a renovada ou renovadora, não existe nenhuma tendência com essa nomenclatura. E aí é o que eu chamo a atenção, você tem que ficar com bastante cuidado. Por quê? Porque nós temos a nomenclatura dada de renovada progressivista ou renovada progressiva. Progressista já é uma nomenclatura incorreta para uma determinada tendência pedagógica. Não existe, tá bom? Então, aqui você já poderia descartar, tá? Pela nomenclatura incorreta. E o segundo erro é que, mesmo que tivesse, vamos supor aqui, né? Que tivesse renovada progressivista ou progressiva, não pertence ao grupo das tendências progressistas, ok? Essa não pertenceria, então já descartaria, tá? Nenhuma delas pertence aí, mesmo que tivesse com a nomenclatura correta, a esse grupo. Então, letra A, totalmente descartada. Letra B, renovadora progressista. Insistiu no erro, tá?
Aí veio renovadora não diretiva de novo e crítico social dos conteúdos. A letra B já poderia ser descartada mais uma vez porque cometeu os dois erros da anterior, tá? Letra C, libertadora, libertária e renovadora progressista. Olha aqui, aí, ó, a libertadora e a libertária, elas pertencem ao grupo das tendências progressistas, tá bom? Mas a renovadora progressista, que apareceu de novo aqui, tá? E eu creio que esse progressista aqui, sendo repetitivamente colocado nas opções, tem a intenção de você fazer relação com o nome do grupo, que é a progressista, né? Para tentar confundir o aluno que não estuda ou não está dominando esse conhecimento. Então, não poderia. Então, só sobrou aqui para a gente o gabarito, que é o que está na letra D. Libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Aí sim, aí o gabarito da questão de número 1 é o que está na letra D, ok? E veja bem, pessoal, aqui só cobrou quais são as tendências que pertencem a esse grupo, porque o professor Libânio traz essa classificação. Para compreender tendências pedagógicas brasileiras, ele faz essa divisão. Ele começa dividindo as tendências em dois grandes grupos, tá? O grupo das tendências pedagógicas liberais, que em síntese aqui para você, só fazendo esse resgate, não buscam a transformação social e sim a manutenção de um status quo, não olham a educação como agente de transformação, né? Então, mantém uma estrutura social e econômica como ela já está estabelecida, ok? E o grupo das tendências que buscam a transformação social, que buscam combater, mesmo que implicitamente, esse sistema econômico social vigente, que é fundamentado na divisão de classes, e buscam aí, né, essa transformação social. Então, ele primeiro faz essa divisão e saber quais são as tendências pedagógicas que têm em comum essas características é o que essa questão cobrou, tá bom? As que estão no grupo das liberais e as que estão no grupo das progressistas. As tendências que estão no grupo das progressistas são a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. E Kessia, quais são as tendências que estão no grupo das liberais? É a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista, tá bom? Então vamos lá, vamos para a questão de número 2. As concepções e tendências pedagógicas contemporâneas buscam responder aos desafios da educação atual, promovendo o desenvolvimento integral do estudante e adequando o ensino às demandas sociais. Dentre as alternativas a seguir, qual apresenta uma concepção incorreta? Então, ela quer a errada sobre essas tendências. Letra A. A pedagogia libertadora, influenciada por Paulo Freire, defende a educação como um processo de conscientização, no qual o aluno participa ativamente na construção do seu conhecimento. Questão alternativa da questão 2, letra A, está corretinha. Então, ela não pode ser o nosso gabarito. Então, quando a gente falar aí de tendências pedagógicas e mencionar a libertadora,
você vai ter que sempre fazer essa relação com o seu maior representante, que é o professor Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Uma das características fortes dessa tendência é a conscientização do estudante, quem ele é, onde ele está, qual o seu papel social. Então, essa conscientização dele, da relação dele com a natureza, com o ambiente onde ele está inserido, é uma das características principais dessa tendência pedagógica. O papel do aluno na construção do conhecimento, ou seja, ele é um aluno ativo, ele participa ativamente. Ele não é, inclusive o Paulo Freire faz uma crítica muito forte à chamada educação bancária, onde o conhecimento é depositado no aluno e o aluno só recebe. Nessa pedagogia, ele defende que esse aluno deve ser um aluno ativo nessa construção de conhecimento, trazendo para os conteúdos que vão ser trabalhados dentro de sala de aula ou no espaço educativo onde esse aluno esteja inserido, as vivências, as experiências que ele carrega em diferentes momentos da sua trajetória humana e histórica. Então, tudo isso caracteriza essa tendência. Então, aqui, ó, tá tudo certinho. Letra B. A pedagogia tradicional, apesar de ter sido amplamente criticada, e um dos principais críticos dessa pedagogia é, inclusive, Paulo Freire, ainda valoriza o papel central do professor como transmissor do conhecimento e a memorização como uma habilidade fundamental. Letra B também está correta, tá bom? Tudo isso aqui está relacionado de fato. A tradicional, ela tem muito forte aí como pressupostos da aprendizagem. A memorização é um pressuposto da aprendizagem. A memorização, a repetição exaustiva de exercícios, ok? E nessa relação entre professor e aluno, o papel do professor é um papel de centralidade. Ou seja, o conhecimento parte daquilo que o professor domina e daquilo que ele define como sendo importante para a aprendizagem, tá? O aluno é um sujeito passivo dentro dessa pedagogia. Então, aqui tá tudo certinho. Lembrando que embora e graças a Deus, né, a pedagogia tradicional não seja a predominante dentro dos contextos da educação, ela não deixou de existir, tá bom, gente? Ela ainda é praticada em determinados ambientes educacionais, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima, letra C. A pedagogia tecnicista vê a educação como um processo sistemático e eficiente, focado no desenvolvimento de habilidades práticas para atender às necessidades do mercado de trabalho. Também aqui está tudo corretinho, essa é uma das características. Aqui está trazendo fundamentalmente o papel dessa pedagogia que adota e o papel da escola que adota essa pedagogia. Letra D. A pedagogia progressista busca promover a construção de um conhecimento crítico e reflexivo, com foco no desenvolvimento de competências socioemocionais e na autonomia do aluno. Então, aqui também na nossa questão de número 2, eu estou aqui com dificuldade de colocar, mas aqui eu já coloquei, tá aqui prontinho. A alternativa da letra D, na questão de número 2, também está corretinha, tá? Vou botar um C de correto aqui. Então, só sobrou que está na letra E. Vamos lá, então, vamos ver? A pedagogia construtivista, pedagogia construtivista sustenta que o conhecimento é transmitido passivamente pelo professor e o aluno deve apenas reproduzir o conteúdo apresentado. E aqui, gente, nós vamos marcar
que é ela, o nosso gabarito, que está aí incorreta. Primeiro, porque a gente não tem aí uma concepção pedagógica, uma tendência pedagógica com essa nomenclatura. Então, ela não existe, tá? Nós temos uma abordagem curricular que pode ser dentro dessa perspectiva construtivista, mas nela o aluno não apenas reproduz, numa concepção curricular, e não numa pedagogia, mas numa concepção curricular construtivista, o aluno ele é um ser ativo e ele participa de uma forma ativa na construção do seu conhecimento. Então, ele não apenas reproduz, caso a gente estivesse falando de o quê? Uma abordagem curricular, tá? Mas aqui, além da característica estar errada, nós não temos uma pedagogia com essa nomenclatura, tá bom? Então, por isso, o incorreto está na letra E. E vamos para frente, pessoal. Ó, questão de número 3. As tendências pedagógicas progressistas buscam desenvolver uma educação crítica, libertária e voltada para a transformação social, contrastando com as visões mais conservadoras e adaptativas propostas pelas correntes liberais. Questão de número 3 está corretinha, tá? Isso é uma das características que pertencem a esse grupo, igual eu falei para vocês. Quando se falar de tendências pedagógicas na visão do professor José Carlos Libânio, e aí como é que eu vou saber que é Libânio que a questão está cobrando? Pela nomenclatura, porque ele é que traz tendências pedagógicas liberais e tendências pedagógicas progressistas, tá bom, gente? Então, quando falar usar essa nomenclatura, a gente já sabe que ele divide nesses dois grandes grupos com tendências pedagógicas que têm em comum essas características. Então, lá nas progressistas, nós vamos ter 3 tendências pedagógicas dentro desse grupo, que são a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Em comum, o que elas têm? Essa característica de desenvolver uma educação crítica e libertária voltada para a transformação social. Então, essa é uma característica de todas elas. Depois você vai ver, aprofundando nesse conhecimento, o quê? Que além dessa característica em comum que todas elas têm, e por isso elas pertencem a esse grupo das progressistas, cada uma vai trazer características próprias, tá? Da sua singularidade, mas que dentro desse grupo todas elas vão apresentar essa característica, e por isso que essa questão de número 3 está correta, tá bom? Vamos lá, questão de número 4. Na pedagogia qual? Tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando professor e aluno posição o quê? Secundária. Relegados que são à condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos e imparciais. Na pedagogia tecnicista, sobre o papel principal atribuído a quem? Ao professor e ao aluno, é correto afirmar que, letra A, protagonistas ativos no processo de ensino-aprendizagem. Olha, gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Mesmo que você não soubesse, tá? Ou não se lembrasse de todas as características, era só você olhar o enunciado. Olha aqui. Protagonistas ativos no processo de ensino-aprendizagem. Errado. Olha o que está lá no enunciado. Ocupando professor e aluno posição secundária.
Então, lá no enunciado, você já seria capaz de responder as questões, meus amores, tá? Aqui está cobrando, além do conhecimento, a sagacidade do aluno, ok? Olha lá, se o texto lá em cima está dizendo que ocupando professor e aluno posição secundária, como é que eu vou marcar que a letra A eles são protagonistas ativos? Errado. Letra B, especialistas responsáveis por decidir os conteúdos a serem ensinados. Errado também. E eu poderia recorrer ao próprio enunciado, que afirma que concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas e não a responsáveis. Aqui, ó, especialistas responsáveis por decidir os conteúdos a serem ensinados. Professor e aluno são? Claro que não. Quem vai ser? Os especialistas e não professor e aluno. Então, aqui está errado também. Letra C. Facilitadores do processo de aprendizagem coletiva. Não, olha o que está escrito aqui. Relegados, que são a condição de executores e não facilitadores. Está escrito aqui, ó, relegados à condição de executores e não facilitadores. Portanto, a letra C é a errada também. Está errada também. Letra D, executores de um processo planejado e controlado por especialistas. Aqui sim, aqui eu posso marcar que é o papel do professor e do aluno. Por quê? Primeiro porque eu já dominei quais são os 6 principais aspectos que essa tendência pedagógica vai trazer. Ok? Os 6, ela vai trazer qual é o papel da escola entre esses 6 aspectos, tá? O papel da escola, a relação professor-aluno, os pressupostos da aprendizagem, os conteúdos de ensino, tudo vai estar aqui. A metodologia, onde, né, a aplicação dessa tendência pedagógica se manifesta. Então, gente, aqui eu já domino isso, mas mesmo que eu não dominasse, o próprio enunciado me dá subsídios para marcar qual seria o gabarito da questão. Era só eu recorrer lá, porque as respostas, ou quer dizer, a resposta estava no próprio enunciado. Bom, então, questão de número 4, gabarito, letra D. Vamos para a questão de número 5. De acordo com a concepção de currículo, agora ó, a gente deu um clique, saiu de tendências pedagógicas e veio para o tema currículo. Podemos afirmar que a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, faz parte do currículo oculto? Não, porque o currículo oculto ele não vai estar expresso nos documentos, no planejamento, nos normativos. Do currículo real, também não. Sabe por quê? Porque o currículo real é aquele que de fato acontece em sala de aula decorrentes de um planejamento, tá? Então, a BNCC, o planejamento, ele sucede, ele vem depois da BNCC. Então, não poderia ser esse. De um currículo formal, aqui sim eu poderia marcar. Por que eu poderia marcar? Porque a gente sabe que o currículo, e aí é esse, o currículo formal, aquele prescrito, estabelecido da educação básica, ó, o currículo da educação básica, ele vai ser formado pela Base Nacional Comum Curricular, mais uma parte, o quê? Diversificada. Ok? Diversificada. E aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, mais
Ou seja, essas duas partes se complementam, tá? Elas se relacionam e se complementam. Elas estão interligadas. E quando eu falo desse currículo, que é o currículo formal da educação básica, eu digo que ele é formado pela Base Nacional Comum Curricular, mais essa parte diversificada. Então, a BNCC faz parte do currículo formal. Lembrando, ela não é o currículo. Ela faz parte, ela integra, ela compõe esse currículo formal, tá bom? Inclusive aqui no Distrito Federal, e eu acredito que também aí no sistema de ensino em que você está inserido, seja ele municipal ou estadual, ele possua esse chamado currículo formal, currículo prescrito. Aqui o nosso tem o nome de currículo em movimento, tá? E ele traz as diretrizes, as normas para as escolas que compõem o sistema de ensino do Distrito Federal, as escolas públicas de educação básica. Tá? Então, ele tem como estrutura composição a Base Nacional Comum Curricular, mais a parte diversificada. Lembrando que a Base Nacional Comum Curricular vai trazer quais são os conteúdos mínimos que esses estudantes devem desenvolver durante o percurso educativo da educação básica, e a parte diversificada, ela complementa e enriquece a Base Nacional, considerando as características locais, econômicas, culturais daquele sistema de ensino e ainda de uma determinada escola, tá bom? E aí, meus amores, ó, vou dar um golezinho aqui na minha água. E enquanto você também aí toma a sua aguinha, enquanto você toma o seu cafezinho, eu quero te dar uma notícia, né? Te informar de algo muito importante, caso você ainda não saiba que eu tenho uma plataforma de estudos que é a plataforma Pedagogia Total. Uma plataforma diferenciada com metodologia que você ainda não viu em lugar nenhum de preparação para os concursos das carreiras educacionais, tá? Lá na minha plataforma você vai encontrar módulos destinados para conhecimentos pedagógicos. Lá tem um módulo específico onde você vai encontrar todos esses principais assuntos. Já estão presentes lá. Tendências pedagógicas, já está presente lá temas importantes como o currículo, tem todos esses conteúdos que são cobrados nos editais, dos principais conteúdos que são cobrados nos editais das carreiras educacionais. Nós temos um módulo também direcionado para a legislação educacional, onde você vai encontrar a Constituição Federal, a LDB, você vai encontrar o Plano Nacional de Educação. Já estão diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, as principais legislações, os principais normativos da educação, você vai encontrar lá nesse módulo. E nós vamos ter ainda 2 módulos extras, que são o módulo de simulados por banca, e vamos ter também, e temos, na verdade, já está lá na plataforma, o módulo de simulados por tema, ou seja, de LDB, já temos lá, né, de tendências pedagógicas, desses principais temas, em diferentes formatos, de diferentes bancas, tudo para deixar você o quê? Afiado, com conteúdo na ponta da caneta para você gabaritar. E em breve, em curto prazo, está aprovado no seu concurso da área de educação. Mas, olha que interessante, mesmo que o objetivo seja que você esteja aprovado num tempo mais rápido possível, por meio da metodologia que vai trabalhar a parte teórica por meio de questões, são mais de 900 questões já,
comentadas, tá? De todos esses, dentro de todos esses módulos, você vai ter acesso por 2 anos. Então, você adquire uma única vez o seu acesso e você vai ter aí acesso à plataforma. Você faz um único pagamento e você vai ter acesso à plataforma por 2 anos, com conteúdos constantemente atualizados. Tá? Então, a plataforma ela é dinâmica, ela não tem um esgotamento em si. Então, ela vai estar sempre sendo atualizada. E você não vai pagar nada mais por isso durante 2 anos, a partir de que você adquiriu o seu acesso. E esse mês, assim como esse simulado é em comemoração ao mês do professor, durante todo o mês de outubro você vai ter 20% de desconto. Tá bom? Então, ó, já clica aqui no comentário, nos comentários, tá bom? Vai estar aí, nos comentários não, você já clica aí nesse comentário fixado, tá aí fixado, tá bom? E também tá na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo está o link para você adquirir já o seu acesso. Então, ó, aproveita essa oportunidade. Nós já temos, inclusive, alunos que já colheram os resultados, já estão aprovados, já estão, inclusive, tomando posse, tá? E tiveram aí o apoio da nossa plataforma na preparação. Então, não perde essa oportunidade não, tá bom? Adquire já, e o melhor, com desconto de 20%, tá bom? É só você colocar aí o cupom de desconto que você vai ter acesso à plataforma, a melhor plataforma de estudos em educação, tá bom? Vamos seguindo então, vamos continuar. Lembrando, tá aí no comentário fixado e no link, o link está na descrição do vídeo também, tá bom? Vamos para frente? Vamos continuar resolvendo questões e dando sequência, vamos para a questão de número 6. Olha o que está escrito lá. Entende-se por currículo o documento que em sua íntegra agrupa informações pertinentes ao campo educacional. Dentro desta perspectiva, pode-se entender que, todavia, na perspectiva de Libânio, a compreensão de currículo enquanto projeção do projeto pedagógico, o que define currículo como o que ensinar, o que ou para que ensinar, o como ensinar e as formas de avaliação, em estreita colaboração com a didática. De acordo com os estudos sobre educação e currículo, assinale acerca de currículo oculto. Então, sobre essa manifestação do currículo. Letra A. Currículo oculto é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino. Aqui, ó, eu já vou fatiar e não vou avançar, porque eu já sei que o currículo oculto não é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino. O que é estabelecido pelos sistemas de ensino é o chamado currículo quê? Formal. O currículo é estabelecido, o currículo prescrito, tá? Então, não é o oculto, aqui eu já não posso marcar a alternativa da letra A. Letra B, currículo oculto é aquele que acontece dentro de sala de aula, com professores e alunos a cada dia, em decorrência de um projeto pedagógico dos planos de ensino. Aqui, ó, eu já fatio também para poder descartar a letra B como sendo gabarito, porque não é currículo oculto esse aqui não. Esse aqui é o currículo real, ou ainda o currículo em ação, tá? Então já não pode ser o oculto. Letra C, currículo oculto é usado para denominar as influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores, representando tudo o que os alunos aprendem diariamente em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos e percepções que vigoram no meio social e escolar.
Sendo oculto porque não aparece no planejamento do professor. E aí sim, aqui eu venho com a conceituação, aqui eu venho com a definição correta do que seja essa manifestação de currículo. Então, portanto, na questão de número 6, gabarito, letra C. Bora para frente, questão de número 7. Aqui, ó, a gente já vai mudar um pouquinho já de assunto. Ó, já trabalhamos tendências e concepções pedagógicas, falamos sobre currículo, o quê? Sobre as manifestações do currículo especialmente, e agora a gente vai mudar de novo a chavezinha e vamos para falar de planejamento, plano, dentro do contexto educacional. Olha que a questão de número 7 está cobrando para a gente. O plano de ensino é abrangente e equivale ao projeto pedagógico do curso. E aí, meus amores, e olha só, nós sabemos que o planejamento escolar, aquele que acontece dentro da escola, ele vai resultar em três documentos importantes: o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula. É aquilo que o Libânio vai chamar de modalidades, tá bom? E aí, ó, esses são os três principais planos resultantes do planejamento escolar, tá? E aqui está buscando a característica de um desses planos, na verdade, afirmando que o plano de ensino é abrangente e equivale ao projeto pedagógico do curso. E aí a gente vai marcar que essa questão de número 7, ela está errada. E por que está errada? Porque aquele que é abrangente e que equivale ao projeto pedagógico do curso não é o plano de ensino, e sim o plano da escola, tá? Plano da escola. Deixa eu botar para cá. Plano da escola ou o plano escolar, que também é denominado de projeto pedagógico, e o que a gente conhece como PPP. Ok? Projeto político pedagógico ou projeto pedagógico, tá bom? Então, ó, por isso que aqui está errado. Olha a questão de número 8. Ainda em relação aos planos. O plano de aula deve ser elaborado com base no plano de ensino. E aí, ó, corretinho. Por quê, gente? Ó, vamos fazer aqui uma ordem hierárquica, não é de relevância e importância, mas de sistematização e organização, tá? Nós vamos ter primeiro o plano da escola. Esse plano da escola, que é ali materializado através do projeto político-pedagógico, como na questão de número 7 falou, ele é o mais abrangente. Ele vai pensar a instituição de ensino, porque está falando em plano da escola, então é aquela instituição de ensino de uma forma mais abrangente, em todas as suas dimensões. Ele vai abarcar tanto a dimensão administrativa, como a pedagógica, a financeira dessa instituição de ensino, porque a escola ela não é só o pedagógico, ela é composta por essas três dimensões. Então, ele é o mais abrangente. Então, ele vai ver a instituição na sua totalidade, ok? Depois, a gente vai ter o plano de ensino, que é o plano de ensino, plano de curso ou plano de unidade didática. Aqui ele já vai ser o quê? Mais específico. Ele não vai, esse plano, pensar mais a instituição na sua totalidade. Ele vai estar focado na dimensão pedagógica, na função social da escola, que é a transmissão do conhecimento. Então, aqui vão ficar definidos quais são os conteúdos, quais são os objetivos específicos em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Aqui vão ficar organizados
sistematizados os conteúdos que vão ser trabalhados, a avaliação que vai ser realizada, como, de que forma, quais serão os meios, os recursos empregados para o alcance dos objetivos definidos em relação à dimensão pedagógica. Então, aqui, esse plano de ensino, plano de curso ou plano de unidade didática vai ter um caráter, o quê? Específico para essa dimensão. E para ainda, né, seguindo essa linha, nós vamos ter quem? O plano de aula. E aqui vai ser o quê? Plano de aula e plano de trabalho do professor. Aqui vai ser o detalhamento. O plano de ensino foi o quê? Foi específico. O plano de aula vai ser o detalhamento, ou seja, vai ser a execução dos outros planos anteriores. Por quê? Porque esse aqui vai estar diretamente relacionado a quem? Ao processo de ensino-aprendizagem dentro de uma sala de aula, envolvendo a relação professor e aluno. Então, aqui é a execução, ok? Do tudo o que foi colocado e planejado nos outros dois planos. Por isso que a questão aqui ela está correta, que o plano de aula deve ser elaborado com base no plano de ensino que o antecede, ok? Então, a lógica, ou seja, a sistematização, a organização, ela se dá dentro dessa estrutura aqui, hierarquizada no sentido do quê? Da organização e sistematização. Tá? Primeiro se define do mais amplo até chegar o detalhamento, que é o plano de aula. Não se pode fazer um plano de aula sem que antes esteja definido o projeto político-pedagógico daquela instituição e o plano de ensino, o plano de curso e o plano de unidade didática. Então, ele segue essa organização sistematizada e hierarquizada desses planos, ok? Então, portanto, aqui está tudo colocado na questão de forma correta, tá bom? Vamos lá, questão de número 9, ó. O espaço escolar é um celeiro de diferentes tipos de plano, os quais são caracterizados em função de suas tipologias, seus tipos. Nas proposições a seguir, constam características de um tipo, ó, é um tipo. Eu coloquei aqui para mudar e não mudou, eu agora sim mudei, ó, de um tipo de plano específico, tá? Então, todas elas estão fazendo menção a um tipo dos que são possíveis dentro do espaço escolar, tá? Vamos lá. Engloba decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da escola. Então, a gente está falando aqui, ó, do PPP, tá? A proposta pedagógica da escola. Então, percebe que aqui se tem uma visão abrangente desse espaço educativo, tá? De todo ele. Então, já gravou aí? 2. Expressa as orientações, ó, gerais, que sintetizam, de um lado, as ligações do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente ditos. Então, ele faz essa ligação, tá? Então, essa palavrinha aqui, ó, orientações gerais, então você tá vendo o quê? Que tá visando a instituição na sua o quê? Totalidade. 3. Seu planejamento envolve a fase anterior ao início das aulas, o durante e o depois, significando o exercício contínuo. Então, é algo que não se esgota, tá? Da ação, da reflexão e da ação. Então, gente, todas essas características, as proposições acima, qual tipo de plano que se está falando? Do plano escolar, letra B, do plano
curricular, letra C, do plano de aula, letra B, do plano da educação ou letra E, do plano de curso. E aqui, sem a menor sombra de dúvidas, a questão está trazendo aí as características do que está na letra A, do plano escolar ou do plano da escola, ok? Plano escolar, o plano da escola. Nós temos aqui a materialização dele no PPP, nós temos aqui as orientações gerais, então tudo está sendo colocado em relação ao plano da escola, tá bom, gente? Então, o gabarito da questão de número 9 é o que está na letra A. Vamos lá. Questão de número 10. E aqui, ó, deu uma travadinha, mas pronto, agora já subiu direitinho. Vamos lá? Questão de número 10. Planejamento é uma atitude fundamental em qualquer tipo de organização, incluindo escolas e demais instituições. Na gestão escolar, os planejamentos estratégico, tático e operacional são 3 pilares de planejamento distintos e igualmente importantes, utilizados nos diferentes níveis de organização. Relacione adequadamente o planejamento às suas respectivas características. Inclusive, pessoal, é tático, estratégico e operacional, ou estratégico, tático, operacional, tático, estratégico. Essas são, né, nomenclaturas dadas aos níveis de planejamento, tá? Então, ou dimensões, alguns autores chamam. O que vai caracterizar, tá? Que uma instituição vai planejar dentro desses níveis. E cada um deles tem suas próprias características, tá bom? Então, é isso que aqui tá perguntando. Aí, ó, nós vamos fazer a relação. Primeiro item aqui. Na realidade, número 1 a gente vai usar para as características do nível tático do planejamento. O número 2 para o estratégico e número 3 para o operacional. Bom, então vamos lá. É de longo prazo. Responsável por analisar o ambiente interno e externo da escola, incluindo fatores como a legislação vigente, a comunidade escolar, as expectativas dos alunos, a qualidade do ensino e da aprendizagem, os recursos disponíveis e as tendências educacionais. Agora, presta atenção, são coisas, a primeira, inclusive, já nos deixaria capacitado de fazer a relação da característica com o respectivo nível. É de longo prazo. Então, a gente só pode estar falando do nível estratégico. É uma das principais características desse nível. Ele é sempre pensado a longo prazo. E por que ele é pensado dentro desse espaço de tempo? Porque ele tem como característica ser abrangente. Ó, gente, presta atenção. Ó. Ele é responsável por analisar o ambiente externo, interno e externo da escola, ou seja, ele vai para além, a abrangência dele é uma abrangência maior, então ele visa e ele tem uma visão muito ampliada, tá? Que é uma outra característica desse nível de planejamento. Olha só que interessante, incluindo fatores, ó. Ele pensa a legislação, ele pensa a comunidade escolar como um todo, porque quando a gente fala de comunidade escolar, a gente está falando de equipe gestora, a gente está falando de professores, está falando de estudantes, a gente está falando de pais responsáveis, a gente está falando dos agentes sociais que estão ao redor dessa escola, da comunidade onde essa escola está inserida. Então, olha, veja a amplitude de tudo isso.
Então, a gente só pode estar falando desse nível de planejamento estratégico que tem como característica ser geral, ser amplo, ser abrangente, de fazer a ligação da instituição com o sistema educacional como um todo, as legislações que regem a educação. Então, tudo isso é característica de um nível de planejamento estratégico. Então, aqui só pode ser o número 2. Olha a segunda aí, afirmativa. É de médio prazo, ó. Aqui eu também já poderia marcar. Por quê? Porque o nível de planejamento que é pensado a médio prazo só pode ser o tático. Então, eu já colocaria aqui, tá? Ele já trouxe, inclusive, uma das principais características de cada um desses níveis de planejamento. Médio prazo vai ser sempre o tático. Olha como confirma que aqui é tático. Tem como objetivo principal desenvolver um plano de ação detalhado. Não é mais geral, é detalhado, com as etapas necessárias, definindo recursos determinados, como, por exemplo, orçamento e equipe, incluindo as responsabilidades dos membros, materiais e tecnologias, buscando atingir as metas e os objetivos definidos, ou seja, não mais metas e objetivos gerais, mas sim metas e objetivos definidos ou ainda objetivos específicos, tá? Então, aqui tem elementos que são muito próprios desse nível de planejamento. Qual? O tático. Vamos para o terceiro aqui. É de curto prazo, ó. Curto prazo. É de curto prazo, só pode ser o operacional. E aqui eu botaria o número 3, tá? E se concentra em implementar o plano. Ou seja, eu costumo dizer que é o mão na massa. É a ação propriamente dita, é a execução do planejamento, é o operacional, porque o próprio nome já diz, é a operação se materializando, a ação tendo concretude, isto é, colocá-lo em ação, acompanhando regularmente o seu progresso. Essa etapa inclui as atividades diárias da escola e deve garantir que as responsabilidades dos membros da instituição estejam sendo realizadas da melhor forma. É responsável por avaliar regularmente o processo e sinalizar se há necessidade de realizar ajustes no plano para garantir que as metas sejam alcançadas, tá? É a ação, é a execução, é o operacional, tá bom? Então, aqui, ó, vieram todas as características desses níveis de planejamento dentro da organização em que ele está sendo elaborado para que ele seja executado e implementado, tá bom? Então, a sequência correta é 2, 1, 3. E 2, 1, 3, nós temos aonde? 2, 1, 3 está na letra B, tá bom? Então, o gabarito da questão de número 10, deixa eu só voltar aqui, ó. Número 10 é o que está na letra B. 2, 1, 3. Vamos lá, questão de número 11, amoras e amores, ó. Analise as informações a seguir. Item 1, o plano de ensino, o plano de unidade didática, ainda tem mais um sinônimo, tá? Que é plano de curso. Então, o plano de ensino, ele pode ser plano de ensino, plano de curso ou plano de unidades didáticas. É a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou semestre. É um documento mais elaborado, dividido por unidades sequenciais, por isso que ele também é chamado de plano de unidades didáticas, no qual aparecem os objetivos específicos, os conteúdos e desenvolvimento metodológicos. Aqui, esse plano está diretamente relacionado à dimensão pedagógica, à função social da escola, que é a transmissão do saber, do saber formal, tá? Então, aqui, ó, no item 1,
nós temos aqui que ele está correto quando relacionado a esse plano aqui, tá bom? Item 2. O plano da escola é um documento mais global. Expressa as orientações gerais, que sintetizam, de um lado, as ligações da escola com o sistema escolar mais amplo e de outras ligações do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente ditos, tá? Então, aqui nós também temos uma conceituação correta em relação ao plano da escola. Item 3. A preparação de aulas, conforme Libânio, é uma tarefa indispensável e, assim como o plano de ensino, deve resultar em um documento escrito, que servirá não só para orientar as ações do professor, como também para possibilitar constantes revisões e aprimoramento de ano para ano. Correto, tá? Que também é aquilo que a gente menciona nas nossas aulas, tanto presenciais ou online, que não é algo rígido e engessado. O plano de aula, assim como os outros dois planos, ele tem como característica ser o quê? Dinâmico, contínuo. Essa história dentro do contexto do planejamento escolar. E time que está se ganhando não se mexe, não existe, tá? Embora você possa até já ter visto aí, né, em algum momento da sua trajetória profissional, chegar na sala dos professores e encontrar aqueles professores com cadernos de planejamento, com folhas amareladas, né, e mantém durante anos e anos aquele mesmo plano, independentemente do contexto da sua sala de aula, dos alunos que estão nela inseridos e principalmente das dinâmicas que a própria escola traz no seu cotidiano, tá? Eu sou uma pessoa que, se você vier me visitar em casa, você vai encontrar ainda cadernos de planejamento do início da minha trajetória como educadora, mas não que eles sejam utilizados sempre. Eu recorro em alguns momentos a planejamentos que foram feitos em determinados momentos anteriores, contextos diferentes, porque eles foram muito bem utilizados para aquela situação. Mas eu uso e faço as devidas adequações para o contexto que hoje estão. Mas pegar um planejamento que foi feito há muito tempo atrás e usá-lo sempre sem nenhuma revisão ou aprimoramento é um equívoco muito grande, tá? Por isso que o Libânio fala aqui, também para possibilitar constantes revisões e aprimoramentos de ano para ano, tá bom? Então, aqui, ó, tá tudo corretinho. Então, marque a alternativa correta, então é o que tá na letra A. Todas as afirmativas estão corretas na nossa questão de número 11. Avançando mais um pouquinho, vamos para a questão de número 12. O processo de elaboração do projeto político-pedagógico, que nós conhecemos e mais comumente chamamos de PPP, pode se converter em uma experiência de formação, na medida em que os sujeitos têm oportunidade de participar das discussões e de refletir e de criticar coletivamente a respeito das ideias partilhadas e das soluções propostas. E aí, ó, a questão de número 12, ela está corretinha. E aí eu costumo dizer sempre que a elaboração, a execução e a avaliação do PPP, elas têm duas dimensões, tá? O PPP, ele possui duas dimensões. Ele possui a dimensão de um direito, ok? Ele é um direito, assim como um dever, ok?
Como ele se constitui um direito? A partir da legislação que diz que a gestão deve ser o quê? Democrática. O princípio da gestão democrática. Então, o direito fundamentado na legislação. Então, a legislação, ela estabelece que a elaboração, a execução e a avaliação do PPP se constituem num direito, tá? Tanto do docente como da própria comunidade escolar, a partir do princípio da gestão democrática, presente tanto na Constituição quanto na LDB. E ele se fundamenta como um dever também a partir da própria legislação, tá? Quando diz que cabe ao estabelecimento de ensino, lá no artigo 12, tá? No artigo 12, que trata das incumbências dos estabelecimentos de ensino, eu vou botar aqui, ó, artigo 12, tá? Que diz que cabe aos estabelecimentos de ensino elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Então, ele é um dever. Ele se constitui um dever também no artigo 13, que traz as incumbências dos docentes, tá? Que é participar da elaboração da proposta pedagógica. E ele também se constitui aqui, ó, vou botar aqui, não aqui num dever, mas um direito, voltando aqui na própria legislação, no caso LDB, quando traz o artigo 14 da LDB, que diz, né, que tanto os profissionais da educação, que não são só os docentes, mas os profissionais da educação, a comunidade escolar, os grêmios estudantis, as representações dos agentes que constituem a comunidade escolar podem estar presentes nessa elaboração. Então, o projeto político-pedagógico, ele é, ao mesmo tempo, um direito e, ao mesmo tempo, também um dever, tá bom? Então, aqui na questão de número 12, tá tudo certinho em relação ao PPP, tá? Avançando mais um pouquinho, na questão de número 13, tratando ainda de PPP, o projeto político-pedagógico deve refletir exclusivamente as ideias do corpo diretivo e da equipe dos serviços pedagógicos, tá? Coordenação pedagógica e orientação educacional. Errado, tá bom? Toda vez que aparecesse exclusivamente aqui, você que me acompanha no canal já sabe, você vai acender o farol, tá? Porque são termos restritivos, inclusive, que essa banca aqui adora muito utilizar, tá? Termos restritivos que em 99% das vezes deixam a questão errada, tá bom? Nesse caso aqui deixou, tá? Porque o PPP, ele não deve refletir exclusivamente as ideias do corpo diretivo e da equipe dos serviços pedagógicos, não. Ele deve refletir as ideias de toda a comunidade escolar. Então, quando a gente fala assim, ó, de comunidade escolar, nós estamos falando de quem? Da equipe gestora, ok? É comunidade escolar. Dos professores, certinho? Nós estamos falando também aqui, ó, de estudantes. Então, as ideias de toda essa comunidade, dos pais, responsáveis pelos esses alunos. Nós estamos falando também da comunidade local, ou seja, onde essa escola está inserida. Então, tudo isso são sujeitos, são agentes que vão estar diretamente envolvidos na elaboração, na execução e na avaliação de um PPP. E tudo que consta lá deve refletir as ideias de todos esses agentes sociais, de todos esses elementos que compõem uma comunidade escolar, tá bom? Questão de número 14 aí, amoras e amores, vamos lá.
No que concerne às funções da avaliação, julgue os itens a seguir. A função diagnóstica potencializa o comparativo das apropriações dos estudantes entre si, garantindo a eficiência do processo. Aqui, ó, nós já vamos marcar que está errado, tá? Nós sabemos que existem três níveis da avaliação. A avaliação da aprendizagem, a avaliação institucional e a avaliação em larga escala. Está lá nas diretrizes curriculares, ok? Que são os níveis de avaliação. A avaliação da aprendizagem, ela vai ter 3 funções principais. Ela terá a função diagnóstica, formativa e somativa. Essa diagnóstica, ela não é a que está mencionada aqui, porque a diagnóstica é aquela que vai verificar quais são os conhecimentos prévios que os estudantes trazem, quais são as dificuldades, as limitações, quais são as potencialidades dos estudantes em relação a um determinado conteúdo ou objeto do conhecimento. Ela é sempre realizada, ou preferencialmente, vamos trocar esse nome, tá? Preferencialmente antes da introdução de um determinado conteúdo. Então, ela vem antes, ela é realizada antes do processo, tá? Então, não pode ser essas características que aqui foram mencionadas. Essa que tem aí, potencializa o comparativo, é aquela que vai atribuir notas, menções, valores, com a finalidade de classificar e comparar os níveis de aprendizado dos alunos. Essa vai ser a somativa e não a diagnóstica, tá? Questão de número 15, vamos lá. Obter o feedback, ou seja, um retorno contínuo durante o processo de aprendizagem, com a finalidade de detectar pontos fracos e adaptar as estratégias de ensino e o objetivo o objetivo principal da avaliação, o quê? Da avaliação formativa, que está aqui na letra D, tá bom? Formativa, ela é contínua, ela é processual, processo, ela vai acontecer durante, tá? A diagnóstica, antes, a formativa, durante, e a somativa, ao final, tá? Ao final dos processos de ensino e aprendizagem. Então, aqui, ó, todas essas características são próprias dessa avaliação, dessa função da avaliação, que é a formativa, tá bom? E aí, ó, seguindo, nós finalizamos esse nosso simulado especial, especialíssimo para você aí, que já é professor, né? Atua no seu município, no seu estado, para você que está querendo se inserir nesse contexto educacional como professor, para esse mês tão especial. É o meu parte, tá? Do meu presente para vocês, porque na próxima segunda-feira ainda tem presente, porque nós ainda estaremos no mês de outubro e nós teremos um simulado especial agora de legislação educacional, tá bom? Então, eu espero que tenha sido de grande valia para você. E se assim o foi, e você ainda não deu like, dá um like aí nesse vídeo, tá bom? E ajuda o canal compartilhando com o maior número de pessoas possíveis esse nosso vídeo de hoje, tá bom? Lembrando, tá? Lembrando que nesse mês também você está com um desconto, você tem direito a um desconto especial de 20%
ao adquirir o acesso à minha plataforma de estudos, a Pedagogia Total. É 20% de desconto, tá bom? É só aplicar o cupom. O link tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá bom? É só você clicar aí, aplicar o cupom e se inserir, se juntar a mais de centenas de alunos que já estão tendo acesso a uma plataforma com metodologia diferenciada, visando aí a sua preparação para o mais breve possível ser um professor efetivo do seu estado e do seu município. Dito isso, eu encerro a nossa aula de hoje, desejando para você bons estudos, que você permaneça firme e forte e já marcando o nosso próximo encontro. Até mais, uma boa semana para vocês, bons estudos e até a nossa próxima oportunidade, o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!